Galera, eu zerei o Resident Evil 9 Wrecking, né? Eu já trouxe uma review do jogo aí, né? A minha opinião sobre o jogo aí no canal, um vídeo anterior. E eu decidi trazer esse vídeo aqui porque eu vi muita gente comparando Resident Evil 9 Wrecking com Resident Evil 7, né? Porque a gameplay da Grace ali lembra, né? A gameplay com o Ethan ali, o Ethan, né? Com a câmera em primeira pessoa. Tem partes ali do Ethan, né, no Resident Evil 7, que ele tá dentro da mansão ali dos Baker. Aí lembra muito, né, a gameplay, né, o ambiente lembra um pouquinho, né. E eu vi muitas pessoas comparando, falando que o Resident Evil 9 é 1000 vezes melhor do que Resident Evil 7, que Resident Evil 9 é o melhor jogo da saga. E eu, pra ser bem sério pra vocês, eu acho um exagero isso, né. Mas sendo bem direto ao ponto pra vocês, eu acho que Resident Evil 9 Wrecking não chega nem aos pés do Resident Evil 7. E nesse vídeo eu vou falar meus pontos, né? Os dois jogos aí que eu já joguei aí, né? E eu tenho um total direito aqui de falar pra vocês se eu acho que isso é verdade ou não, né? Eu acho que o Resident Evil 9, ele não tá no mesmo patamar ali do Resident Evil 7, por quê? Porque o Resident Evil 7, cara, se a gente for pegar ele e analisar ele como um jogo, ele é riquíssimo, né? Primeiro que na questão dos antagonistas, né? Que o Resident Evil 9, na minha opinião, ele não tem antagonistas interessantes. Tem lá o Dr. Gideon, né? E aquele... o Zeno, né, que se parece, e se você até pesquisar aí na internet vai falar que ele lembra o Albert Wesker, né, não é falado que ele é o Wesker ou que ele é um clone, mas até o visual os cara não tiveram criatividade, pegaram uma cópia ali do Wesker, que lembra o Wesker, né. E aquele Dr. Gideon também, que sinceramente é um personagem bem raso, né? O Zeno também, nenhum dos dois personagens eu achei interessante, sabe? E no Resident Evil 7, cara, muitas pessoas estavam falando: o Resident Evil 9 é 1000 vezes melhor, tem o Leon, tem a Grace e tudo mais, tem não sei quem mais lá que, ou no caso tem citações do Chris Redfield, tem não sei mais o que, sabe? Tipo assim, exaltando o jogo lá em cima e comparando com o Resident Evil 7, sendo que se você for parar e analisar o Resident Evil 7, você vai ver que ele é mais rico no corpo dele ali como jogo, entendeu? Muita gente falando: mas o Resident Evil 7 tem o Ethan, que é uma porta, que ele é vazio, e realmente ele é, cara. Eu vou ser bem sério com vocês, eu não gosto do Ethan, né? Eu entendo que a Capcom colocou o Ethan no Resident Evil 7 ali, ou no Resident Evil 8, como se fosse um personagem mesmo só pra ser aquele personagem mais humano, entendeu? Não ser um super soldado, ou um Adi, um Chris, entendeu? Eu entendo que eles fizeram jogos isolados ali pra aquele personagem, só pra ele estar ali e aguentar o horror que tá acontecendo ao redor dele. Não é pra você, nossa, se apegar muito ao personagem. Claro que lá no Resident Evil Village eles tentaram fazer com que a gente se apegasse ao personagem, né? Lá no Resident Evil 7 eu acho que o intuito deles é que fosse isso que eu falei anteriormente. Mas aí no Resident Evil 8, né, com muitas pessoas reclamarem que o Ethan não tinha personalidade e tudo mais, aí eles tentaram forçar a barra ali um pouquinho, mas mesmo assim não funcionou. Mas no Resident Evil 7 eu entendo que eles tentaram trazer um humano ali, tipo assim, uma pessoa mais simples, que não tem toda aquela experiência em combate, e na minha opinião funciona, né? Não é pra ser um personagem pra você se apegar demais a ele e tudo mais, entendeu? Mas pra mim, o Ethan, ele não faz falta, ele é um personagem vazio mesmo. Toda vez que eu vou jogar o Resident Evil 7 mesmo, é só pra... o Ethan tá ali mesmo só em primeira pessoa, pra você mesmo ser o personagem, você mesmo tá ali dentro daquele universo, né? O Ethan tá ali mesmo só pra dizer que tem um personagem que é como se fosse o próprio jogador, uma pessoa humana, né, mais simples, e você tá ali pra controlar ele. Essa é a minha opinião. E lembrando também, né, que eu tô falando aqui que, na minha opinião, o Resident Evil 9 não chega nos pés do Resident Evil 7, o Resident Evil 7 é melhor pra mim. Lembrando que essa é a minha opinião, entendeu? Você tem total direito aí de discordar, não concordar comigo, né?
E o Resident Evil 7, cara, é o seguinte, o que me chama muita atenção nele é o ambiente que o Ethan tá ali, é aquela atmosfera de tensão, de terror que o jogo tem, de horror. Os Baker, cara, os Baker foi um acerto grandiosíssimo no Resident Evil 7, cara. Sinceramente, se você pegar toda a franquia Resident Evil, os Baker, eles entraram pros perseguidores ali marcantes, entendeu? O Jack Baker e a Margaret, né? Baker também. Tem o filho deles, que é aquele psicopata sádico lá, que é o Lucas, né? Também, que é muito interessante. E a Evelyn, né? Que tipo assim, o contexto, a história do Resident Evil 7 é muito interessante, né? A esposa do Ethan, que na verdade era uma eu não lembro direito o que aquela era um agente ali que estava transportando ali, né, escoltando a arma biológica ali, a Evelyn, né, e na verdade aí o barco o navio que eles estavam lá deu ruim, ali perto de Louisiana, né, que aí ficava perto da casa dos Baker, os Baker acharam a Evelyn, aí inclusive tem aquela DLC magnífica dele que conta lá como que tudo começou, entendeu, que tipo o Jack começa a se infectar lá, aí depois vai a Margaret, aí sabe, tipo assim, a casa vai virando um inferno e você vai vivendo aquele inferno ali, e os Baker, na minha opinião, os Baker, eles são memoráveis, entendeu, você pega esse Resident Evil 9 aí, não tem antagonista memorável, cara. Eles tentaram pegar o Zeno é uma cópia do Wesker, aí tem lá o Ctrl-C, Ctrl-V lá do Mr. X, aí no final Nemesis, aí tem Glicker, sabe? Tipo assim, não é uma coisa inovadora, cara. Resident Evil 7, ele inovou, entendeu? Por mais que o Ethan seja uma porta, ele não faz falta pra mim. Eu repito isso, eu defendo Resident Evil 7 como um jogo. E eu tô fazendo contraponto aqui com Resident Evil 9 como um jogo também, né? O Resident Evil 7 tem o Ethan, que é uma porta, ele não tem personalidade, mas o jogo ao redor dele é muito interessante. Eu não gostei daquela DLC lá, eu acho que é End of Zoe, que tem o irmão do Jack, né, que vai no soco ali, eu já achei exagerado demais. Tem pontos ali que o Resident Evil 7 ele erra também, entendeu? Ele erra, mas assim, tipo, num contexto geral, se eu fosse dar uma nota pro Resident Evil 7, eu daria uma nota ali 8,5, entendeu? Porque o jogo ele não é perfeito, mas em comparação ao Resident Evil 9, nem se compara, cara, na minha opinião. E o Resident Evil 7, pra mim, ele é um ótimo jogo, um excelente jogo. Quem não jogou, tem que jogar, né? Eles implementaram ali, a Capcom implementou a câmera em primeira pessoa, todo mundo ficou receoso ali no começo, né? Mas acabou que as pessoas gostaram e ficou interessante pra premissa, né, de terror, que era o Resident Evil 7 naquela época, né? Você ali dentro daquela casa ali com aqueles psicopatas, aquele louco, né? Que era os Baker, cara, interessante demais. E o Ethan, um cara, tipo assim, humano mesmo ali, simples, não tinha toda aquela experiência de combate, vivenciando aquele horror, aquela coisa, né? E eu acho que isso, cara, tipo, essa atmosfera que é criada ao redor do Resident Evil 7 deixa ela cumpre, o jogo cumpre com o papel dele, né, de transmitir aquela atmosfera com aquelas pessoas que entraram na loucura, entendeu? E no começo você entra ali, aí você vai vivenciando ali, você tá dentro da casa e vai acontecendo ali as coisas, né? E você fica se perguntando, fica aquele mistério assim, cara, o que tá acontecendo com esse povo? Como que eles se infectaram, entendeu? E você vai descobrindo aos poucos ali durante o jogo que na verdade eles estão sendo controlados pela Evelyn, e isso é um plot muito, muito interessante que você descobre lá pro final do jogo, né? E o Resident Evil 7, ele tem momentos ali que, na minha opinião, é marcante. Por exemplo, aquela parte da sala de jantar, né? Que os Bacon estão jantando ali. Um momento ali que você luta contra o Jack no estacionamento, que é bem, na minha opinião, é bem marcante. Naquela parte que você luta com ele, tem a luta de motosserra.
Tem aquela parte lá das armadilhas do Lucas, né? O Lucas, um psicopata louco lá. Sabe? Tipo assim, o jogo ele tem momentos ali que são marcantes. E você se sente acuado naquele ambiente ali. Porque você é um cara simples e você tá numa casa onde tem os psicopatas loucos, cara. O jogo ele é interessante, assim, por mais que ele tenha os defeitos dele, tem hora lá que fica repetitivo, matar os mofados e tudo mais, mas só que os antagonistas do jogo é interessante, entendeu? E é marcante. Ao contrário do Resident Evil 9, que tem esse Gideon e esse Zeno aí, que sincero... E aquele monstro lá, aquela véia lá que parece um quadrúpede lá que fica te seguindo, coisa... É um inimigo assim, cara, tipo, muito sem graça. Que não morre por nada, né? Só morre com a luz lá. Então é uma parte lá bem chata, maçante, cara. Pensa na parte chata, que a Grace, ele fica perseguindo a Grace e você não pode usar arma, porque tipo a arma não causa dano, porque se regenera e se regenera muito rápido, né? Aí depois a Grace ativa uns geradores lá e abre um negócio lá onde ela tá lá, o teto lá, não sei exato onde que ela tá. Eu sei que abre, aí a luz vai e mata esse monstro. E o gordão lá, tem o bicho gordão, tem a aranha lá do Leon, a planta, sabe? Não tem, tipo assim, uns monstros, umas coisas assim memoráveis, porque os Baker... Eles são memoráveis, né? Aquela transformação da Margaret lá, que ela fica com aquela barriga, aquela coisa lá, e os insetos dela, né? O Jack lá, que ele é louco. O Jack ele é sensacional, cara. Ele se dá tiro na cabeça, ele mesmo se mutila e ele é louco. Eu acho que, tipo assim, os Baker foi um acerto grandiosíssimo da Capcom ali, né? E pra ser bem sincero, até a trilha sonora do Resident Evil 7, ela é marcante. Aí as pessoas estavam falando assim, ficam só falando do Ethan, no Ethan. Cara, analisa como jogo, analisa o Resident Evil 9 também como um jogo. Não vai... um defeito muito grande das pessoas de analisar o jogo na emoção, no calor do momento. É o jogo do Leon, do meu personagem favorito, da minha franquia favorita. Ninguém pode falar mal, ninguém pode ter uma opinião diferente, entendeu? Espera passar aí um tempo aí, se o jogo continuar sendo bom pra você ou pra todo mundo. Ele cumpriu com o papel dele, ele foi uma obra de arte. Mas aí a pessoa, tipo, chegar e ficar desmerecendo outras obras, né? Porque o Resident Evil 7, eu ouvi muita gente falando, ele não bateu as vendas e ele não vendeu tanto igual o Resident Evil 9. Mas por que será, cara? Por quê? O Resident Evil 7, ele foi inovador. E muitas das vezes, quando uma coisa é inovadora, as pessoas não ficam com o pé atrás. Ele era a câmera em primeira pessoa, ele não tinha nenhum personagem famoso da franquia na capa. Inclusive, se você for comprar o Resident Evil 7, a capa tem aquela arte lá que eu não lembro direito o que é, ou se não a casa dos Baker. Porque pra mim, o protagonista do jogo ali é os Baker, entendeu? O jogo é dos Baker, eles roubam a cena, entendeu? Do jogo, né? Mais até do que a Evelyn, que é a arma biológica que controla isso. Pra mim, os Baker, eles roubam a cena. O Resident Evil 9, cara, ele tinha o quê? Ele é o 9º jogo da franquia e ele traz quem? O bendito Leon, entendeu? Que é uma das caras do Resident Evil. As pessoas podem não aceitar que é por causa do Leon. Eu vi algumas pessoas falando, é o marketing que a Capcom fez. Mas o marketing foi em cima de quê, cara? Dos trailers mostrando o Leon. Inclusive, quando mostrou lá, revelou que era o Leon, todo mundo vibrou, cara. Todo mundo enlouqueceu. Tem reação o YouTube tá cheio de reação aí pra cima e pra baixo, de pessoas que ficaram super animadas quando viram o Leon, e isso fez com que as vendas fossem lá em cima. No TikTok mesmo, toda hora era um vídeo do Leon, entendeu? Fazendo... tinha um monte de mulher babando no Leon, aí o povo fazendo meme do Leon, que o Leon tava bombado, que isso, que aquilo, que não sei o que, o Leon vai aparecer no jogo, sabe? E isso foi só aumentando a curiosidade. Tem muita gente que não conhece Resident Evil e comprou o Resident Evil 9, cara. Tipo assim, porque queria... que jogo é esse que esse personagem tá tão famoso, todo mundo fala dele, entendeu? Tem os fãs que compraram muito por causa dele, porque vai me dizer que o pessoal comprou por causa da Grace.
entendeu? Aí as pessoas ficaram comparando com Resident Evil 7. Resident Evil 7 ele se vendeu pelo jogo que ele é, não por causa de personagem na capa, entendeu? Inclusive Resident Evil 7 hoje, se você for jogar, você vai ver que o jogo é excelente, cara. Por mais que ele tenha uns defeitos aqui e ali, ele é um jogo excelente. O item é vazio, tem hora que o jogo extrapola um pouco, tem paredão de carne lá no final, não sei o que. Mas o jogo, cara, tipo, ao redor ali dos Baker, ele é interessante. E Resident Evil 9 pra mim não chega nem aos pés, não tem nem antagonista interessante. E também metade do jogo lá com a Grace, e a Grace tendo só 3 arminhas, cara. Só 3 armas. A Wrecking, que é um parto para poder conseguir munição, e 2 pistolas, que uma é um pouquinho melhor do que a outra lá. Só isso, cara. Aí você passa mais da metade. E o Resident Evil 7, o Ethan pelo menos tem várias armas lá, tem escopeta, lança-chama. Eu não lembro direito se ele tem um rifle, mas tem pistola e sabe, tipo assim, já tem a faquinha dele mesmo. O jogo ele é mais interessante, sim, na minha opinião, e você aí tem total direito de concordar comigo. Pra mim, Resident Evil 9 não chega nem aos pés do Reset, né? E essa é a minha opinião, galera. Beleza? Falou.